Muitas vezes ele tem olhado e nos é feliz na presença do Senhor. E ele tenta de todas as formas. E ali estava o rei de Samaria, havia se entregado à miséria. Não lutava, não pelejava, não ia à luta, não tomava uma decisão para vencer a beirandade. E será de que forma você se encontra nesta noite? Será se você se encontra como rei de Samaria? Será se você tem se entregado já às provações, às lutas? Será se nesta noite você tem já se entregado às provas, às lutas, os cercos de Satanás? Ou será se nesta noite você que está lutando? Será se nesta noite você que está lutando? Será se você que está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos? Será se você que está buscando de Deus o milagre que você tanto sonhou? Será se você que está buscando de Deus o milagre que você tanto almejou a alcançar, a receber da parte dele nesta noite? Será de que forma você se encontra nesta noite na presença de Deus? Olha para dentro do teu coração e veja como que você está. Será se nesta noite você ainda confia no milagre de Deus? Ou será se você já teria desistido e se entregado ao fracasso como o rei de Samaria? Será de que forma você se encontra desta forma? Aquele rei havia se entregado. Ele não lutava mais. Ele havia olhado para a miséria que estava naquele país e se entregou. Ele não acreditava mais numa esperança. Ele não acreditava mais que tinha uma solução para a vida. Ele não acreditava mais. Por isso que ele se entregou. É por isso que ele se entregou ao fracasso naquele dia. Será qual é o cerco nesta noite que Satanás tem feito sobre a sua vida? Qual é o cerco que nesta noite está sobre a tua vida? Qual é o cerco que Satanás tem lutado, tem colocado diante de você nesta noite? Todos nós temos um cerco. Todos nós temos uma área na nossa vida onde Satanás lança algo ali. Porque ele sabe que é através daquilo ali nós vamos às vezes deixar de orar. Vamos deixar de jejuar. Vamos deixar de clamar ao Senhor. Vamos deixar de buscar. E quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de consagrar, o que acontece logo? A nossa carne enfraquece. E quando a nossa carne enfraquece, quando o nosso espírito está fraco, o que acontece? Nós pecamos e desviamos e saímos da presença do Senhor. Por que Beirandade cercou aquela cidade? Porque faltava alimento. E faltando alimento, logo aquele povo está fraco, com fome, e não ia ter força para lutar. Por que Satanás tem colocado essa prova diante de você? Por que Satanás tem colocado essa luta diante de você? Por que ele tem muitas das vezes te humilhado? Porque muitas das vezes você tem ouvido palavras negativas, palavras tristes, palavras que têm trazido a tristeza para o teu coração. Por quê? Porque ele sabe que através disso você pode se sentir fraco e talvez olhar e dizer: nunca mais eu vou para a igreja, nunca mais eu vou buscar a presença do Senhor. Muitas das vezes isso acontece em nossas vidas, queridos. Muitas das vezes isso acontece diante de nós. Mas quando isso acontece, nós temos que tomar uma decisão. Eu quero dizer para você nesta noite que você tem a autoridade de Deus na tua vida. A Bíblia nos afirma dizendo que o Senhor nos deu poder para pisar em serpente e em toda a força do maligno, e nada nos fará dano nenhum. O Senhor te deu autoridade nesta noite. Use a autoridade que Deus te deu. Aprenda a usar aquilo que o Senhor colocou sobre as tuas mãos. Nessas mãos tu aí tem autoridade de Deus. Deus te deu autoridade para você vencer. Deus te deu autoridade para você vencer as obras malignas de Satanás. Basta você acreditar. Deus ele te deu autoridade para isso. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus diz para o homem era dominar sobre os peixes da terra, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra e sobre as aves do céu. Dominar. O Espírito que Deus te deu foi um espírito de domínio. O Espírito que Deus te deu foi um espírito de domínio. Você tem poder sobre as tuas mãos. Satanás, ele sabe disso. E Satanás, sabendo disso, ele luta de todas as formas para você não usar essa autoridade que Deus te deu. Sabendo disso, ele luta de todas as formas para você não usar a autoridade que ele te deu. Use a autoridade que Deus te deu nesta noite. Use a autoridade que Deus te deu. Use o poder que Deus te deu nesta noite para combater os dados inflamados de Satanás. Use nesta noite. Quais são os cercos de Satanás? O cerco de Satanás muitas das vezes é o medo.
a depressão, a angústia, a tristeza, a depressão, são cercos que Satanás usa em nossas vidas para nos tirarmos da presença de Deus. Esses são cercos malignos, cercos diabólicos de Satanás. Mas eu quero dizer para você nesta noite, como eu já disse, use a autoridade que Deus te deu. Aprenda a confiar neste Deus que você serve, porque Ele te deu essa autoridade. Satanás só vai ter poder sobre a tua vida, Satanás só vai ter poder sobre a tua família, Satanás só vai ter poder para destruir a você até o momento em que você usar a autoridade de Deus na tua vida. Porque a partir do momento que você usa a autoridade de Deus, o nome do Senhor, nada poderá vir sobre a nossa vida. A palavra do Senhor em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está descansando debaixo da sombra do Onipotente, e Ele disse: eu cobrirei com as minhas asas, e debaixo das minhas penas Ele estará seguro. Você está seguro debaixo das asas de Deus nesta noite. Não olhe para aquilo que Satanás tem falado. Não olhe para aquilo que Satanás tem falado que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. Não olhe. Não dê ouvido às palavras satânicas, às palavras diabólicas. Não dê ouvido, mas aprenda a confiar no Deus que você serve. Aprenda a confiar nesse Deus que você serve. A Bíblia nos afirma dizendo que a fome, a peste, a miséria estavam naquela cidade. Todos os moradores de Samaria haviam se entregado. Todos os moradores de Samaria haviam se entregado à morte, haviam se entregado à fome, haviam se entregado àquele caos, aquela desgraça total que estava ali naquele lugar. Todos eles haviam se entregado. Mas a Bíblia nos afirma dizendo que havia 4 homens fora da cidade de Samaria. Havia 4 homens que estavam com as suas vidas destruídas. 4 homens que não tinham mais perspectiva de vida. 4 homens que haviam sido expulsos daquela cidade. 4 homens que haviam sido rejeitados pelas suas famílias. 4 homens que estavam enfermos. 4 homens que estavam derrotados. 4 homens que estavam com uma lepra terrível sobre a sua vida. Naqueles tempos, a lepra, um homem, uma pessoa, quando era leproso, ele não poderia conviver na cidade. Ele era tirado de dentro da cidade e era mantido no arraial fora da cidade, porque era considerado sujo. E 4 homens estavam fora do arraial daquela cidade. 4 homens estavam pelo lado de fora. Por quê? Porque eles haviam sido expulsos do seu país. Eles haviam sido expulsos daquela cidade de Samaria por causa da sua lepra. Eles haviam sido levados até o lado de fora dos portões daquela cidade. Mas aqueles homens que estavam ali, eles ainda tinham um sonho na vida deles. Qual era o sonho que eles tinham? Era o sonho